Olá, o Chá de Dharma está começando. Eu sou Shiva Priya, sou Acharya em Formação da Escola Trika Mahasiddha Yoga, mentora do método Trika, desenvolvimento do corpo, mente e espírito, e instrutora de meditação nível 1 dessa escola. A gente vem discutindo os 21 preceitos, que são grandes guias para no nosso caminho espiritual. Cada semana a gente tem se dedicado a um preceito. No último encontro, nós falamos bastante sobre o preceito da bondade e generosidade. Então, ao longo da semana, eu acho que fiquei mais atenta a observar se eu estava considerando as necessidades das outras pessoas, se eu não estava sendo egoísta nas minhas ações. Então, foi muito rico a troca que a gente teve semana passada e me ajudou a estar mais atenta ainda a incorporar esse preceito no dia a dia. E hoje a gente vai falar do preceito da lembrança da morte. Tudo bem, Solange? O microfone está ligado. Sim, tá um pouco resfriada. Molinha hoje. Melhoras. Antes da Obrigada. gente entrar no preceito da morte, você quer falar sobre como é que foi a contemplação da bondade, da generosidade? Surgiu algum insight? Encontrou alguma dificuldade? Na verdade, eu ainda não consegui ver, né? Que eu não participei. Ah, tá. Então, vou ler para vocês sobre o preceito da morte, a lembrança da morte, né? Nada é estático. Todas as pessoas, objetos e situações estão sempre se dissolvendo, apesar de parecerem ser estáveis ou estar crescendo e evoluindo. Nossa própria morte pode nos surpreender se nos esquecermos que nós morremos. Lembrar-se da morte te ajuda a viver cada momento na completude do amor e da sabedoria. O que você quer que esteja escrito em seu epitáfio? Essa é uma reflexão muito rica, né? Da gente estar muito atento ao fato de que a gente vai morrer, embora na nossa cultura a gente tenha muito hábito de evitar lembrar disso, a gente fica muito surpreso quando alguém que estava muito doente, ou alguém que já tinha muita idade, falece, a gente fica muito surpreendido. E, na verdade, não necessariamente a morte vem depois de uma doença, depois de muita idade, ela pode vir a qualquer momento. Então, lembrar-se disso é uma forma da gente estar muito atento à preciosidade da vida, né? Da gente valorizar muito o nascimento humano, que é uma grande oportunidade para o nosso desenvolvimento espiritual. De todos os reinos em que a gente poderia ter nascido, o reino humano ele é muito propício para a liberação, a gente tem muita capacidade de livre-arbítrio, então a gente pode escolher para além dos nossos condicionamentos, a gente pode, além dos nossos karmas negativos, fazer boas escolhas para o nosso desenvolvimento, criando condições para a gente reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então, lembrar da morte é a gente lembrar que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, e a gente precisa fazer o melhor uso dele, né? Então, lembrar que tudo é transitório, a nossa vida, a vida das outras pessoas que a gente ama. Então, como que a gente trata as pessoas, como que a gente se despede de alguém, se a gente não sabe se a gente vai vê-la novamente ou não. Às vezes a gente guarda muito rancor e não fala tão bem com as pessoas, não age da nossa melhor, não dá o melhor que a gente tem para dar de nós mesmos, porque está guardando algum ressentimento. E a gente não sabe se vai ser a última vez que a gente vai ver essa pessoa, né? A gente tem uma certa expectativa de continuidade das pessoas que a gente ama, mas também das situações. A gente fica muito surpresa quando a vida dá uma guinada e as situações mudam, né? Um exemplo muito gritante disso foi a pandemia, que tirou todo mundo das suas rotinas, mudou muito o mundo, parou muita coisa que estava acontecendo, suspendeu muita coisa da nossa rotina. Depois, mesmo quando as coisas retornaram, a gente pôde socializar novamente presencialmente. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Foi um evento que foi muito surpreendente, porque a gente tem o hábito de achar que a gente sabe o que vai acontecer, né? A gente acha que as coisas são previsíveis, que elas são contínuas. E, na verdade, a única certeza que a gente tem é que tudo é impermanente. Só a nossa natureza que não é impermanente.
Mas a gente se apega a muitas coisas que se vão, muitas coisas que acabam, e não se desenvolve em ter a experiência do que realmente, quem realmente a gente é, da base da existência, que é aquilo que é o eterno, o imutável, né? E a gente tende a se apegar em relacionamentos, ou em um trabalho que seja de carteira assinada, coisas que possam dar a sensação para a gente de estabilidade, de continuidade, de eternidade, de que essa vida não vai acabar. Se eu tenho um emprego fixo, se eu tenho um relacionamento sério, se eu tenho certas condições de vida, certos objetos, então a minha vida vai ser estável. Se você não estiver falando, eu prefiro que você desligue o microfone para não ficar fazendo barulho aqui, tá? Então, ficar atento a tudo isso, as formas que a gente se convence de que a vida é contínua. A gente se convence de que a gente vai ficar por aqui, que a gente vai ser eterno de alguma forma. Às vezes a gente quer deixar um legado, a gente quer juntar dinheiro, a gente quer juntar posses, quer colecionar amigos, tudo isso pode ser para encobertar o medo da morte, que é a base de todos os nossos medos, né? Então, contemplar a morte e a gente ficar atento às maneiras que a gente faz isso. E ontem a gente teve uma live super rica com o Dharma Puri, a Sucaciri entrevistou ele sobre saúde, espiritualidade. Para mim tem muita consonância com o nosso tema de hoje, porque a gente falou muito sobre como cultivar uma saúde vibrante para a gente poder servir melhor como terapeuta, qual for o nosso propósito de vida, e de cultivar um corpo energético que é forte, que tem grande capacidade, né, de ter um propósito que realmente serve as pessoas, né, que tem ali uma energia que transborda e beneficia outros. E isso é muito importante para a gente pensar a morte, porque, se a gente quer que a nossa vida dure um pouco mais, estender ela para que a gente possa servir melhor as outras pessoas, para que a gente possa viver todo o nosso propósito de vida, para que a gente possa reconhecer e estabilizar o reconhecimento da nossa verdadeira natureza, a gente precisa de mais tempo. Então, para isso, a gente precisa de mais saúde. Então, quais são os hábitos que a gente precisa largar ou precisa mudar para a gente cultivar mais saúde? Que práticas que a gente precisa exercitar para ter mais saúde e prolongar a nossa vida e apreciar o nosso precioso nascimento humano? E o outro aspecto é a gente precisa de energia para morrer, né? Até para dormir a gente precisa de energia, né? Porque o sono pode ser uma experiência de próxima da morte, né? A gente perde a consciência. Então, existem práticas, por exemplo, como yoga do sonho, que é uma prática que prepara para a morte, né? A gente usa esse, essa experiência de estar desconectado do corpo para poder se preparar para a morte. O Yoga Nidra, que é uma prática de yoga do sono, também é uma prática que prepara para a morte, né? A gente faz na posição do cadáver e a gente cultiva essa consciência desconectada do corpo para que a gente possa não ter um susto no momento em que a gente morrer, mas que a gente possa fazer essa transição bem. Então, dentro do yoga, dentro da escola Trikamasa de Yoga, existem várias práticas para você se preparar para o momento da morte, porque é mais uma etapa do nosso caminho espiritual, né? E aí a gente precisa de energia para isso, tanto para dormir quanto para morrer. Se a gente dorme exausto, se a gente só apaga, a gente não tem um sono de qualidade. A gente precisa ter energia para ter um sono de qualidade. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de insônia, um dos erros muito comuns é a pessoa ficar com muito aflita de deitar e não conseguir dormir, que ela vai postergando o momento de deitar. E aí ela vai ficando exausta, 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 e ela quer estar muito cansada para só apagar e não passar por aquele momento de ter que ficar com a mente dela lá naquele vazio, naquele silêncio, e o sono não vir. Só que aí ela vai esgotando a energia que ela precisa para adormecer. Então isso vai tornando a insônia mais e mais resistente. Na verdade, a gente precisa dormir mais cedo, né? Porque a gente tem muito hábito em cidade grande de dormir muito tarde. Só que a gente é animal.
o nosso ponto saudável seria dormir com as galinhas. Quando o sol se vai, a gente dormir também, né? É ali que nosso corpo ainda está com energia para entrar num sono de qualidade. E a mesma coisa com a morte. A gente não quer se esgotar, trabalhar feito uns loucos, ou fazer festa feito uns loucos, virar noite, curtir a vida ao extremo, chegar no momento da morte e não ter mais energia para fazer uma transição bem feita, né? Então é muito importante a gente acumular, cultivar um corpo energético saudável, forte, vibrante, né? Para que a gente possa viver bem, ter uma vida com muita saúde, potência para servir e morrer bem, para que a gente possa alcançar nosso desenvolvimento espiritual que a gente está buscando. Então, quem é praticante espiritual sério, quem é praticante da Dharma, tem objetivos em relação à morte, né? Então, tem pessoas que têm o objetivo de ter um renascimento benéfico, não está com tanta pressa de alcançar todo o desenvolvimento até lá o 12º estágio de desenvolvimento humano, mas quer continuar praticando o Dharma em melhores condições, ter um renascimento que seja propício para isso, seja um renascimento em boas condições no reino humano, ou seja um renascimento em reinos mais sutis para continuar praticando, mais circunstâncias positivas ainda para continuar praticando Dharma. E tem as pessoas que têm um objetivo mais ousado de esse ser o último nascimento, de encerrar por aqui. Então, para isso, a gente precisa reconhecer a nossa verdadeira natureza ainda nessa vida, ter estabilidade nesse reconhecimento, ou ter condições mínimas para que esse reconhecimento aconteça no momento da morte, que é muito propício para que a gente reconheça a nossa verdadeira natureza. Mas para isso a gente precisa ser introduzido à nossa verdadeira natureza, porque senão ela vai passar, a gente não vai reconhecer, não vai saber quem ela é, né? Então a gente precisa ter conhecimento da visão, ter muito cultivo da visão, estar sempre lembrando da visão, para que no momento em que é propício para aquilo, a gente possa reconhecer. E a morte é um momento muito propício, mas para isso a gente precisa receber os ensinamentos. Por isso ter um guru é tão importante, porque é ele que nos introduz à nossa verdadeira natureza, né? Essa relação muito especial com uma pessoa realizada que propicia essa abertura nossa para ter esse reflexo do que é a nossa verdadeira natureza. Então, a gente tem a boa sorte de ter um guru, ou a gente cultiva esse desejo de ter um guru e faz práticas para ir purificando todos os nossos karmas e ter a boa sorte de reconhecer o nosso guru. Então, eu estava aqui revisando um pouco os ensinamentos de morte, do morrer, para poder falar com vocês hoje. E aí, destaquei aqui alguns pontos. Não sei se você quer fazer algum comentário, pergunta até agora. A gente segue. Então, uma grande máxima dentro da visão do Trikamasiddha Yoga é que você morre como você viveu. Então, se a gente vive muito distraído, inconsciente do momento presente, a gente vai morrer assim. E a gente não vai aproveitar essa oportunidade de reconhecer nossa verdadeira natureza, né? A gente não vai ter a clareza de mente para isso. Então, por isso que a gente precisa treinar muito a consciência do momento presente, né? Que alguns chamam de atenção plena, da gente realmente estar aqui, para a gente estar muito consciente no momento em que a morte chega. Então, tem aqui, ó, na minha apostila, diz assim: mesmo flutuações sutis, pequenas e quase imperceptíveis da mente, emoções, causarão fixações no estado pós-morte. Então, sabe aquela coisa que aparece às vezes em filme, quando a pessoa está morrendo e ela começa a rebobinar a vida dela toda, lembrar vários aspectos? De fato, pode acontecer, de virem memórias, como num sonho, sabe? Começar a vir conteúdo do nosso inconsciente. E a gente pode se identificar, da mesma forma que no sonho a gente às vezes acredita naquela história, fica vivendo como se aquilo fosse a nossa vida, a gente pode fazer isso no momento da morte.
E aí a gente começa a se identificar com aquela narrativa e pronto, a gente renasce em condições semelhantes para viver essa história de novo. Se a gente quer realizar nossa verdadeira natureza e além dessas histórias, conhecer quem a gente de fato é na nossa essência, a gente precisa saber que são histórias que a nossa mente está projetando, né? Então, primeiro de tudo, a gente não quer nem projetar. E se projetar, a gente não acreditar. E isso é algo que a gente já precisa fazer hoje, no nosso dia a dia, né? Porque a nossa mente já está criando um monte de história, um monte de fantasia, mesmo acordado. A gente cria, né? A gente cria fantasias sobre o que a gente tem medo que aconteça, a gente cria fantasias sobre o que a gente gostaria que acontecesse, a gente fica relembrando o passado e analisando isso. Então a gente se perde muito da vida que está acontecendo nesse instante nos conteúdos da nossa mente. E a gente projeta esses conteúdos no que está acontecendo bem na nossa frente. A gente distorce o que está acontecendo baseado nas nossas expectativas, no nosso humor, nas memórias que a gente tem, nas experiências anteriores. E aí a gente se desconecta da realidade. E isso acontece no momento da morte também, deixa a gente mais confuso, perdido, e isso impacta para onde a gente vai daqui, né? E aqui na minha apostila diz assim: há apenas uma causa de nascimento, e isso agarrar o sentido de um eu independente. O que isso quer dizer? Que para morrer, basta a gente estar vivo. E para nascer, basta a gente acreditar que a gente é um eu, um objeto separado de outros objetos. Que eu sou uma coisa e você é outra coisa. Pronto, aí eu continuo vivendo como uma coisa, eu nasço de novo como uma coisinha, que vai crescer para ser uma coisona, para ser a tal. E, e aí a gente começa a viver toda essa história, todo esse drama, tudo outra vez, né? Então, o que a gente precisa cultivar durante essa vida, para que no momento da morte a gente não reproduza mais histórias do mesmo, né? Continue vivendo mais do que a gente já vinha vivendo, a gente precisa reconhecer que a gente não é um objeto, que as outras pessoas não são objetos, que nós somos um campo de consciência, na verdade, e que nós não somos separados, que nós não somos feitos de substâncias diferentes, né? E que não, a gente não é uma coisa fixa, e que essa, esse campo de consciência, em sânscrito, kshetranya, que a gente de fato está para além desse corpo físico, está para além dessa personalidade que a gente está vivendo nessa vida, não é limitado pela essa experiência de vida e por esse corpo, né? E quando a gente se identifica com esse campo de consciência ao invés desse corpo físico, dessa história de vida, a gente pode reconhecer quem a gente de fato é e parar e não precisar mais ficar revivendo historinhas para poder descobrir quem a gente de fato é. Então, o yoga dos sonhos e o yoga nidra são práticas que ajudam muito nesse processo, assim como várias outras que são ensinadas no ensinamento da morte. O Tattva Shuri é uma prática que está dentro da prática de fundação e a gente trabalha com a purificação dos 5 elementos, então a gente vai dissolvendo um elemento no outro até dissolver todo o nosso corpo na essência e depois a gente remanifesta os 5 elementos, remanifestando o nosso corpo purificado. Isso é uma prática de purificação que também é uma prática de morte, porque no momento da morte os nossos 5 elementos vão se dissolver. E se a gente dissolver os 5 na nossa essência, isso pode nos levar à realização da nossa verdadeira natureza. Então, quando a gente aprende essa prática, na prática de fundação, a gente também pode exercitar isso para o momento da morte. Teve uma época que eu sonhava muito que eu estava morrendo. E aí eu sempre fazia essa prática do Tattva Shuri. Eu percebia que eu estava morrendo e eu começava a fazer. E aí, quando eu acordava, eu pensava, será que eu vou ter essa tranquilidade, essa serenidade no momento da minha morte, como eu tenho nesses sonhos? E eu vou fazer o Tattva Shuri, eu vou fazer alguma outra prática que eu tenha familiaridade para dissolver todos os karmas na essência? Tomara que sim. A gente precisa praticar muito nessa vida e desenvolver todas essas capacidades que a gente está falando para isso de fato acontecer, né? E aí, alguma pergunta, algum insight, alguma
algum depoimento? Outro aspecto importante para a gente ter tanto resultado ao longo da vida quanto no momento da morte é a gente ter confiança na visão, confiança nas realizações dos mestres, daqueles que estão nos guiando, para que a gente possa passar por esse período de transição com serenidade e ter fruto da nossa prática, né? O que mais que vocês gostariam de falar sobre a lembrança da morte, essa amiga que nos lembra o quanto é importante a gente estar vivo e o quanto a gente precisa fazer isso com consciência, com apreciação, com gratidão. Outra prática que é bem conhecida é o Mahamrityunjaya Mantra. Esse mantra que está na prática de meditação também, que a gente faz durante as prostrações, faz parte dos mantras de paz, Shantipata, que muitos conhecem, é um mantra bastante conhecido. Ele ajuda muito a gente cultivar desapego, a gente se desidentificar desse eu pequenininho que a gente acredita que a gente é, essa identidade, eu sou mulher, eu sou psicóloga, eu sou atirar informação, esse personagem que eu acho que eu sou. Então isso ajuda a gente a se apegar do corpo também e do próprio medo da morte. É uma prática que ela é muito útil para a cura, né? É uma prática que a gente faz nos homos de lua cheia para auxiliar pessoas que estão doentes, auxiliar pessoas que estão nos bardos, que já faleceram recentemente, estão nessa transição. É também um mantra de proteção, especialmente durante essa viagem da morte, né? Por isso a gente faz nesses rituais de lua cheia. E é um mantra de iluminação, né? É um mantra que o significado dele é vitória sobre a morte. Então, ao invés da morte ser, o que não significa que a gente vai ser eterno nessa vida, né? Que essa vida vai se estender para sempre, mas que a gente vai deixar de ter esses nascimentos e mortes em diferentes personagens em que a gente acredita nessa história que a gente está vivendo, e a gente vai ter a imortalidade por reconhecer nessa verdadeira natureza. E aí a gente só vai renascer se for do nosso desejo para beneficiar seres, né? Para vir, ensinar, fazer algo benéfico para outras pessoas. Deixa de ser um ato compulsório. Você não escolhe, você só renasce porque ainda tem karma para processar. Então, é uma prática muito útil nesse aspecto, de Mahamrityunjaya Mantra. E fazendo as prostrações juntas é uma prática super potente, né? É uma prática que limpa os karmas ancestrais que a gente carrega e é uma prática de muita compaixão, de serviço, da gente poder limpar todos os karmas das gerações que vieram antes de nós, honrar nossos ancestrais e também desejar esse benefício para todos os seres, né? De limpar os karmas de todos os seres, que todos os seres possam realizar essa verdadeira natureza. Então, é uma prática que também trabalha muito o preceito da generosidade, da bondade, como a gente falou, né? De ser um herói, uma heroína do Dharma, nesse aspecto. E aí, vocês gostariam de trazer alguma questão sobre a morte, sobre a lembrança dela? É um aspecto importante para a gente estar atento quando a gente tem essa lembrança da morte, a gente lembrar que ela vai chegar, é a gente cuidar das nossas emoções, porque quando a gente tem uma reatividade emocional, a gente perde muita consciência, né, do que está acontecendo no momento presente. E essas reatividades emocionais podem nos prejudicar muito no momento da morte, né? E é muito, se a gente não tem uma estabilidade emocional, uma sanidade básica muito bem estabelecida, a tendência é a gente ficar muito apavorada no momento da morte, né? E possivelmente sentir raiva, ou surpresa, choque, enfim, emoções intensas por aquilo que está acontecendo, né? Se a gente não tem uma aceitação da morte. Então, ela pode dificultar muito o nosso processo de realização no momento da morte, se a gente não tiver criado uma equanimidade bem madura até lá. Então, se a gente vive em ansiedade, por exemplo, né, constantemente se sentindo ansioso, que é uma coisa muito comum no nosso estilo de vida atual, eu vejo que a maioria das pessoas sente ansiedade com muita frequência e intensidade,
a tendência é que a gente crie uma oportunidade pior de vida, de renascimento, para que a gente possa continuar vivendo esse padrão de ansiedade. Então, ninguém deseja isso, né? Então, a gente precisa cuidar desse padrão emocional agora. E isso é algo que eu faço muito com os meus clientes no consultório, e tem práticas de meditação que ajudam muito nesse processo de superar essa ansiedade frequente. Na, na psicologia do Trika também tem práticas muito interessantes. Tem um curso no site do tricapef.com que é do cultivo da saúde através dos 5 elementos. Depois eu posso colocar o link para vocês no grupo de chá de Dharma, que agora eu não sei de cabeça o nome certinho desse curso. Mas ele é um curso que ensina como é que a gente pode equilibrar nossas emoções a partir do equilíbrio dos elementos. E aí tem meditações e várias práticas específicas para a gente equilibrar os elementos que estão desequilibrados e, e regular essa facilitação emocional constante de alguma emoção que a gente esteja tendo. Isso ajuda a limpar o terreno para a gente morrer bem, né? Então, independente das experiências espirituais elevadas, incríveis que a gente possa ter em vida, é a base, o mínimo denominador comum, né? A base das nossas emoções, é onde que a gente chega mais baixo, assim, aonde que a gente passa mais tempo. É ali que vai ser o determinador de como é que a gente vai morrer. Não adianta a gente ter alguns momentos de experiências espirituais muito incríveis, mas a maior parte do tempo a gente viver com ansiedade, ou viver em tristeza, melancolia, ou irritabilidade. Seja qual for a emoção que você sente com muita frequência, é ela que vai dar o tom da sua morte, né? Então, a tendência é que você tenha uma experiência assim. Se você está sempre irritado, com raiva, a tendência é que você tenha uma experiência irritante que te causa raiva no momento da morte. Se for o medo, é isso que vai ser o tom, né? Então, é muito importante a gente contemplar isso. Quais são os padrões emocionais que a gente precisa superar para que a gente não prejudique a nossa passagem, né? E aí, para isso, a gente precisa sempre lembrar que a morte é certa. A gente não sabe quando, mas que de fato ela vai acontecer. Ajudar a gente a cultivar aceitação dessa transição, porque a gente tende a ter muito apego a essa vida, e a apreciar a nossa vida, a vivê-la com mais intenção, não desperdiçar tanto tempo, não achar que a gente tem todo o tempo do mundo, não deixar a alçada, né, para depois, da gente poder realmente aproveitar o tempo que a gente tem da melhor forma, né, seguindo os preceitos, seguindo de acordo com os nossos valores, para que a gente possa ter uma morte digna e oportunidade para que a gente reconheça a nossa verdadeira natureza para o benefício de todos os seres. E aí, eu fiquei falando só, não foi um tema popular, não atraiu muita gente. Alguma pergunta, alguma contribuição? A gente pode encerrar aqui e na semana que vem a gente vai falar sobre mais um preceito. E quero deixar o convite para vocês que ficaram interessados nesse tema de cultivo da saúde, do corpo energético, de assistir a palestra de ontem, na verdade foi uma entrevista, né, com o Dharma Puri, que está no YouTube do, do Body of Light Healers. Eu posso deixar o link para vocês. E para quem estiver no Rio ou tiver a oportunidade de vir para cá, né, em outubro ele vem dar ensinamentos de 17 a 20 de outubro. O primeiro vão ser 2 dias, 17 e 18, em que ele vai ensinar como fortalecer o corpo energético, proteger de invasão de outras energias, que a gente possa conter nossa própria energia, a gente não fique perdendo energia com o nosso trabalho, com nossas atividades emocionais ou as várias outras formas que a gente desperdiça energia. E nos dias 19 e 20 vai ser um outro ensinamento focado na yoga taoísta, no Qigong, são práticas para que a gente possa cultivar um corpo energético muito forte, radiante,
trazendo essa energia de outro plano, para que a gente possa viver nosso propósito de vida, para que a gente possa viver com uma saúde vibrante, para que a gente possa reconhecer nossa verdadeira natureza e ser uma força benéfica no mundo. Então, vão ser ensinamentos muito especiais, treinamentos muito práticos, na verdade, e vocês estão convidados a participar. E um dos acharyas de informação, o Bodhaniri, vem ao Brasil para esses ensinamentos, e aí ele vai aproveitar a estadia dele aqui e vai dar um curso, um workshop de puja, que é um ritual em que a gente faz, ele vai ensinar a versão mais básica, né, uma introdução ao puja, em que a gente vai fazer algumas oferendas para a deidade, cultivando um relacionamento com a deidade, que é um dos caminhos dentro do Trikamasiddha Yoga, o caminho da água, que é um caminho devocional, em que a gente faz yoga de deidade e trabalha com esses seres muito especiais, que são a incorporação das virtudes mais elevadas, para que a gente possa despertar essas virtudes em nós, para que a gente possa reconhecer que a gente já tem, mas que a gente normalmente não expressa, né? Então é um caminho bem prático para desenvolver isso. E aí ele vai dar essa introdução nos dias 20, 25, 26 e 27 de outubro, se eu não me engano, mas eu coloco a divulgação para vocês também no grupo. E, e também quero convidar vocês para aprofundar no Yoga Nidra, que é uma das práticas que ajudam a gente a viver melhor, ter mais qualidade de vida, mais energia, uma prática que é um relaxamento guiado profundo, que é feito em Shavasana, você deita e é guiado e você pode aprender a se guiar. Então, esse curso vai ser principalmente para quem quer entender melhor todas as etapas do Yoga Nidra, se aprofundar nessa prática e aprender a se conduzir no Yoga Nidra, não depender de gravação nem de instrutor, você mesmo construir uma prática que faça sentido para você e você se autoguiar. Isso leva a estados bem profundos de consciência, quando você está num relaxamento profundo, soltando todas as tensões físicas, mentais e emocionais. Esse curso vai ser num sábado aqui no Rio, dia 9 de novembro. E eu vou deixar também o convite para vocês lá no grupo do Chá de Dharma. Então, temos muitas oportunidades de praticar o Dharma e nos desenvolvermos em vida e termos uma linda morte. Algum comentário final? Pergunta antes de encerrar? Vamos dedicar o benefício dessa troca a todos os seres. Eu estou no meu celular, não consigo fazer um áudio com muita qualidade. Então, vamos só mentalizar. Você pode até visualizar os benefícios do nosso encontro hoje, irradiando de você, vendo uma esfera de luz azul na altura do centro do seu peito, um bimbo azul irradiando raios de luz em todas as direções, esses raios tocando todos os seres, levando os benefícios dessa contemplação da morte, dessa reflexão de hoje para todos eles, para que todos possam realizar sua verdadeira natureza. Também dedicando gratidão, respeito, desejos de longa vida e saúde para os nossos mestres, que vêm transmitindo ensinamentos tão preciosos. E a gente se vê na próxima segunda. Obrigada, até lá. Tchau, tchau.